Cerca de 66 milhões de anos atrás, o icônico e temível Tyrannosaurus Rex percorria a Terra. Embora os cientistas tenham conseguido estudar apenas um pequeno número de esqueletos fósseis desse dinossauro, eles sabem que ele foi um dos maiores carnívoros que já existiram. Recentemente, 2 pesquisadores usaram modelagem computacional para revelar que o maior T-Rex conhecido pode ter sido 70% mais pesado e 25% mais longo do que o maior esqueleto de T-Rex encontrado até hoje. O estudo deles foi publicado na semana passada no periódico Asterisk Ecology and Evolution Asterisk. O estudo sugere que, para grandes animais fósseis como o T-Rex, não temos realmente ideia, a partir do registro fóssil, dos tamanhos absolutos que eles podem ter atingido, afirma Jordan Mallon, paleobiólogo do Museu Canadense de Natureza e coautor do estudo, em um comunicado. Isso ocorre porque há muito poucos esqueletos conhecidos de T-Rex. Apenas cerca de 30 já foram encontrados. Portanto, é estatisticamente improvável que esses espécimes representem os maiores indivíduos da espécie. No entanto, alguns ossos e pedaços isolados certamente sugerem indivíduos ainda maiores do que aqueles cujos esqueletos possuímos atualmente, acrescenta David Hone, paleontólogo da Queen Mary University of London e coautor do estudo. Para estimar o tamanho máximo que o T-Rex poderia ter atingido, eles consideraram fatores como a taxa de crescimento da espécie, a expectativa de vida, o tamanho da população, a variação do tamanho corporal e a incompletude do registro fóssil. Embora a maioria desses aspectos seja bem compreendida para o T-Rex, a equipe precisou extrapolar a variação do tamanho corporal. Eles usaram 2 métodos diferentes. Um que considerou o potencial dimorfismo sexual, ou seja, uma diferença de tamanho ou aparência entre machos e fêmeas, e outro que assumiu que o sexo não afetava o tamanho do T-Rex. Para construir o modelo com dimorfismo, a equipe baseou-se nas diferenças de tamanho dos jacarés, parentes modernos do T-Rex. Se o T-Rex fosse dimórfico, estimamos que ele poderia pesar até 53 mil libras, 24 mil quilos. Mas descartamos esse modelo, pois, se fosse verdade, já teríamos encontrado indivíduos ainda maiores, disse Mallon a Jennifer Nalewicki, da Live Science. Os enormes tamanhos alcançados por muitos dinossauros são uma fonte interminável de fascínio. Como esses animais evoluíram para serem tão grandes? Existem alegações e contra-alegações contínuas sobre qual espécie de dinossauro era a maior de seu grupo, ou mesmo a maior de todos os tempos. No entanto, a maioria das espécies de dinossauros é conhecida por apenas um ou alguns poucos espécimes, tornando extremamente improvável que esses fósseis representem os maiores indivíduos que já existiram. A questão permanece: quão grandes eram os maiores indivíduos? E é provável que os encontremos. Mallon e Hone modelaram computacionalmente uma população de Tyrannosaurus Rex. Eles consideraram variáveis como tamanho populacional, taxa de crescimento, expectativa de vida, vieses de preservação no registro fóssil e muito mais. Os paleontólogos descobriram que os maiores fósseis de T-Rex existentes provavelmente estão no 99º percentil, ou seja, no 1% superior em termos de tamanho corporal, mas que para encontrar um animal no top 99,99%, um indivíduo entre 10 mil, precisaríamos escavar fósseis na taxa atual por mais 1000 anos. O maior indivíduo já visto, 1 em 2 bilhões e 500 milhões de animais, pode ter sido 70% mais massivo do que os maiores espécimes de T-Rex conhecidos atualmente. Uma estimativa de 15 toneladas métricas contra 8,8 toneladas métricas. E 25% mais longo, 15 metros contra 12 metros. Os valores são estimativas baseadas no modelo, mas os padrões de descoberta de gigantes entre as espécies modernas sugerem que pode ter havido dinossauros maiores que ainda não encontramos. Muitos dos maiores dinossauros em vários grupos são conhecidos a partir de um único bom espécime, tornando impossível determinar se esse animal era um exemplo grande ou pequeno da espécie. Uma espécie aparentemente grande pode ser conhecida por um indivíduo gigante, enquanto uma espécie aparentemente menor pode ser conhecida por apenas um animal pequeno, e os tamanhos típicos ou máximos podem ser muito diferentes.
as chances de encontrarmos os maiores indivíduos já existentes são incrivelmente pequenas. Portanto, apesar dos esqueletos gigantes que podem ser vistos em museus ao redor do mundo, os maiores indivíduos eram ainda maiores. O Dr. Malone disse: "Nosso estudo sugere que para grandes animais fósseis como o T-Rex, realmente não temos ideia do registro fóssil sobre os tamanhos absolutos que eles podem ter alcançado. É divertido pensar em um T-Rex de 15 toneladas métricas, mas as implicações também são interessantes de uma perspectiva biomecânica ou ecológica." O Dr. Hone afirmou: "É importante enfatizar que isso não se trata apenas do T-Rex, que foi a base do nosso estudo, mas essa questão se aplica a todos os dinossauros e a muitas outras espécies fósseis. Discutir sobre qual é o maior, com base em um punhado de esqueletos, realmente não é muito significativo. Isso nos lembra que nosso conhecimento sobre dinossauros é limitado, já que as amostras são muito pequenas", disse Thomas Carr, paleontólogo vertebrado do Carthage College, que não participou da nova pesquisa, a Live Science. Imaginar um T-Rex dessa magnitude é extraordinário, e acredito que um animal desse tamanho esteja ao nosso alcance estatisticamente. Scott e outros grandes fósseis de T-Rex provavelmente pertenciam a indivíduos que estavam no topo de 1% dos maiores exemplares da população. A equipe estima que encontrar fósseis no topo de 0,01% levaria mais 1000 anos de trabalho, assumindo que as escavações continuem no ritmo atual. No final das contas, os paleontólogos enfatizam que seus resultados são simplesmente um experimento mental com alguns números por trás. Por enquanto, conta Malone ao Live Science. Até que os paleontólogos descubram evidências físicas de uma criatura tão gigantesca, tudo o que podem fazer é especular. Os tamanhos impressionantes atingidos pelos dinossauros têm sido uma fonte contínua de fascínio e estudo científico. No entanto, é importante destacar que os fósseis que temos hoje representam apenas uma fração minúscula dos indivíduos que existiram em cada espécie de dinossauro. A maioria dos indivíduos era de tamanho médio ou pequeno, com alguns alcançando tamanhos grandes, mas os espécimes gigantes são excepcionalmente raros. Isso levanta uma questão crucial. Quão grandes poderiam ser realmente esses animais, como o Tyrannosaurus Rex, em comparação com os fósseis que possuímos? Suas estimativas sugerem que os maiores indivíduos poderiam ser significativamente maiores do que os maiores espécimes conhecidos atualmente. Isso não se limita apenas ao T-Rex, mas aplica-se a todos os dinossauros e muitas outras espécies fósseis. A descoberta de ossos e fragmentos isolados que sugerem espécimes maiores reforça a ideia de que os esqueletos completos que temos podem não representar os limites reais de tamanho dessas criaturas. Os debates sobre qual dinossauro era o maior de seu grupo são complicados pela escassez de fósseis. A descoberta de um espécime gigante de uma espécie poderia mudar completamente nossa compreensão de seu tamanho máximo. Um exemplo claro disso é o Tyrannosaurus Rex, onde as estimativas sugerem que o maior indivíduo poderia ter sido 70% mais massivo do que os maiores espécimes conhecidos atualmente, com uma diferença de 25% em comprimento. Quando consideramos animais de grande porte, como o T-Rex e outros terópodes de tamanho semelhante, uma diferença de 1 metro no comprimento não faz tanta diferença em termos de impacto visual ou biológico. No entanto, essas diferenças são significativas do ponto de vista científico, pois sugerem que estamos apenas arranhando a superfície de nosso entendimento sobre o tamanho real desses gigantes pré-históricos. A natureza tem uma vasta gama de variabilidade, e os maiores indivíduos são raramente encontrados, tanto em espécies modernas quanto em fósseis. Essa variabilidade está presente em toda a natureza. Em populações de animais modernos, vemos que os indivíduos excepcionalmente grandes são raros, mas existem. Isso sugere que os dinossauros também teriam tido indivíduos muito maiores do que aqueles representados nos fósseis que descobrimos até agora. Portanto, a ideia de que os maiores dinossauros poderiam ter sido significativamente maiores do que os espécimes que temos não é apenas plausível, mas também provável, considerando os padrões de descoberta e a variabilidade natural. Em conclusão,
Os fósseis que temos representam apenas uma pequena amostra do que existiu. A maioria dos indivíduos era de tamanho médio ou pequeno, com alguns poucos alcançando tamanhos grandes, e os gigantes sendo extremamente raros. Os potenciais de tamanho máximo de dinossauros como o T-Rex e outros devem ser significativamente maiores do que os espécimes conhecidos, não apenas por 1 metro, mas possivelmente muito mais. Isso reforça a necessidade de continuar explorando e descobrindo mais fósseis para aprofundar nosso entendimento sobre esses incríveis gigantes pré-históricos e suas verdadeiras dimensões. A busca por fósseis continua sendo essencial para ampliar nosso conhecimento sobre esses gigantes pré-históricos. No entanto, até que mais evidências sejam descobertas, só podemos especular sobre as verdadeiras dimensões que esses animais poderiam alcançar. Esta pesquisa não só desafia nossas percepções atuais sobre o tamanho dos dinossauros, mas também nos lembra da complexidade e da grandeza da vida no passado distante. Assim, a paleontologia permanece uma ciência em evolução, com cada nova descoberta potencialmente redefinindo nosso entendimento sobre os maiores seres que já caminharam na Terra.